graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família, amém? Eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida, antes de iniciar o assunto desse vídeo, que é falar sobre as características de mães narcisistas, né? Eu quero, antes de falar, ler a palavra para você, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 27, versículo 10, diz assim: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Olha que maravilha. O que está dizendo a palavra de Deus em Salmos 27, 10? Que quando o pai e a mãe abandonam, isso quer dizer que eles fazem isso, né? Que um pai e uma mãe, eles abandonam seus filhos. A gente vê muitos casos por aí, né? Agora, recentemente, não sei se vocês acompanharam, uma mãe que passou com uma mochila e deixou na frente da igreja um bebezinho, né? Então, tem mães e pais que abandonam seus filhos. Mas o que o Senhor está te dizendo é que quando isso acontece, você não fica sozinho. Você é amparado pelo amor dele, pelo cuidado dele, né? Você é amparado, você é acolhido, né? O Senhor te protege, te guarda. Então você nunca vai estar sozinho se isso vier acontecer com você. Amém? Então, se você está aqui que vive uma situação de abandono dos seus pais, né? Entenda que o Senhor, Ele está com você. Que você não está só. Que o amor de Deus te cobre, que o amor dele te guarda e te protege. Amém? Então vamos lá, vamos falar sobre... Eu separei aqui algumas características da mãe narcisista, né? Mas o que é a mãe narcisista? É um transtorno de personalidade narcisista, né? Onde essa mãe, ela precisa estar sempre no centro das atenções, ela precisa ser estar sempre no palco, ela precisa de plateia, ela precisa de admiração. É uma pessoa que está em constante necessidade de admiração, de ser a mais importante, a melhor, né? É um transtorno de personalidade, né? Sempre ela está acima de todos, né? Ela exige um tratamento especial para ela, né? Às vezes não é a rainha da Inglaterra, não é nada, mas quando ela chega nos locais, ela exige que ela tenha um tratamento especial, porque ela se acha muito importante, né? O ego dela é muito inflado, então ela precisa estar sempre controlando, manipulando, principalmente os seus filhos, né? Então, eu separei aqui algumas características devido aos meus estudos sobre mãe narcisista, né? Depois eu faço um outro vídeo, como foi que isso me motivou a estudar. Sou estudante de terapia cristã, né? Sou serva de Deus, faço a obra do Senhor, né? E tudo eu olho também na palavra, tudo baseado na palavra de Deus, né? Então, assim, eu vou trazer para você aqui algumas características. Para quê? Para que você venha identificar se você vive num lar disfuncional. Porque muita gente vive isso e não sabe, gente. Não sabe que vive num lar disfuncional. Sabe que tem alguma situação ali que não é normal, mas não sabe o que é, não sabe nomear. Entendeu? E por isso vivem presos diante desse ciclo de dor, né? Dentro desse lar, e porque a Bíblia, né? Ela lá em, acredito que seja Efésios. É Efésios. Eu vou ver já o versículo e o capítulo, né? Que diz que nós devemos honrar os nossos pais,
Sim, nós devemos honrar nossos pais para que nossos dias se prolonguem nessa terra. Isso é correto, isso é um princípio bíblico, né? Porém, a Bíblia também nos diz que os pais não devem irritar os vossos filhos, né? Não deve provocar a ira dos filhos para que eles não venham desanimar. Também isso é um princípio bíblico. E o que a mãe narcisista ela mais faz é provocar esse filho, porque ela se alimenta da reação dele, entendeu? Então, aí já foge um princípio bíblico. Mesmo que essa filha ou esse filho tentem honrar esses pais, pode ser não somente mãe narcisista, mas também existem pais narcisistas, né? Mas mesmo que ela tente agradar, tente fazer de tudo, nunca é o suficiente, tá? Então, essa já estou dizendo, já começando aqui uma característica. Esses filhos tentam agradar muito essa mãe narcisista, eles acabam se desgastando, porque nunca é o suficiente para ela. Essa mãe, ela sempre vai querer manipular, sempre controlar aquele lar. As decisões sempre são dela, ela tem que tomar as decisões de tudo naquela casa, né? Ela tem esses filhos como uma extensão dela, né? Então, acaba projetando nesses filhos o que é de mais ruim nela, entendeu? Ela projeta nesses filhos tudo que ela não gosta nela, ela projeta nesses filhos, né? Então, esses filhos acabam ficando no controle dessa mãe, sendo manipulados. Então, ela tenta fazer esses filhos se sentirem culpados. Gente, a culpa é uma coisa que ela sempre está colocando nesses filhos. Que por muitas das vezes essa culpa, esse erro é dela. Mas nunca esse erro é dela. É sempre dos filhos. Nunca a culpa é dela. Então, ela está sempre culpando alguém para que venha esconder os erros dela. Entendeu? Então, ela usa a culpa como manipulação e como controle, né? Ela persegue esses filhos, ela oprime, né? Esses filhos, né? Sempre está oprimindo eles. E outra coisa, ela joga um filho contra o outro. Esse lar acaba sendo disfuncional, um lar desunido, porque ela sempre está jogando um filho contra o outro. Ela vai com o filho A e fala do B. Aí ela vai com o filho B e fala do A. Porque assim ela consegue manipular. E quando um filho vai falar para o outro que essa mãe fez, não acredita. Entendeu? Não acredita. Então, o que acontece? Essa mãe, ela destrói os filhos dela emocionalmente. São filhos que emocionalmente são destruídos. Muitos têm ansiedade, têm depressão, têm síndrome do pânico, né? Ou até mesmo pode adquirir o narcisismo da mãe, né? Devido a essa criação desse lar disfuncional, essa mãe, esses filhos podem se tornarem narcisistas também, ou vir com alguns traços da mãe narcisista, né? Então esses filhos, eles são destruídos com críticas, com humilhações, com culpa, sabe? E muitas das vezes eles sentem essa dor e ela, uma característica dela é que ela não tem empatia com as dores emocionais desses filhos. Ela pode até ter um pouco, mas porque tem níveis de narcisismo, né? Mas que depois eu posso fazer um outro vídeo para explicar os níveis. Mas essa mãe geralmente não sente empatia por esse filho, né? Pelas dores emocionais, pelas coisas que acontecem com ele. É como se ela está preocupada com as necessidades dela, com as dores dela, com as emoções dela. Com as dos filhos, ela não está preocupada. Entendeu? Outra coisa, ela consegue
as coisas com arrogância, né? No grito. Às vezes ela quer que seja feita a vontade dela e às vezes ela consegue isso na arrogância, né? No grito, na briga. E aí ela consegue o que ela quer, né? Porque é uma forma que ela usa para manipular. E quando ela erra com algum desses filhos, eu posso te dizer, não vou dizer nunca, mas dificilmente ela pede perdão. Ela não pede perdão se ela machucou algum filho, se ela fez. É muito difícil. Se ela fizer isso, é uma forma ou uma estratégia que ela usa para ter o controle novamente daquele filho, de como manipulá-lo. Amém? Então, esses filhos, eles crescem sempre com a sensação, sempre com como é que eu posso dizer? Sempre querendo agradar a essa mãe. E sempre para ela é insuficiente, tá? Para essa mãe nunca é suficiente o que os filhos fazem por ela, porque ela não reconhece também o que esses filhos fazem. Não reconhece. Outra coisa que é muito, sabe, gente? Eu sei que é complicado falar, né, de mãe, porque todo mundo tem uma crença de que toda mãe é boa. Isso não é verdade. Existem pessoas perversas, né, que tiveram um relacionamento e tiveram filhos. E continuam sendo perversas, porque a maternidade não transforma ninguém. A única coisa que pode transformar essa pessoa é Jesus Cristo, mas ela precisa querer. Ela precisa querer transformada. Mas como que isso vai acontecer se ela sempre acha que está certa? Ela nunca acha que está errada, né? Porque a pessoa, ela precisa como é que eu posso dizer? Ela precisa se arrepender, ela precisa ter consciência, né, de que tá errado. Mas a mãe narcisista, ela não acha que ela tá errada. Mesmo que você chegue para ela e diga, olha, você tá fazendo isso, fazendo aquilo, ela não vai entender o que você tá dizendo. Ela vai entender que ela tá certa, que nunca tá errada. Entendeu? Então não dá pra gente romantizar isso, sabe? Não dá. Porque é mãe, porque a maternidade muda, a maternidade não muda, tá? A mãe narcisista, ela continua perversa. Então, ela é invejosa, ela é ciumenta, tá? Ela trata os filhos com diferença, tá bom? Ela tem os filhos dela favoritos. Ela elege cada filho com papel, né? Aquele filho que ela passa a mão, aquele filho que ela não fala os erros, aquele filho que ela trata melhor que os outros, aquele filho se chama filho dourado. É o filho dourado dela. Ela não fala para ninguém, mesmo que haja alguma situação. Ela não comenta sobre os erros desse filho. Ela faz vista grossa. Tem aquele filho também que ela elege o invisível. Esse ela não vê dentro de casa, não liga, é indiferente com esse filho, né? E tem o filho que é o bode expiatório. Esse filho, bode expiatório, é o que leva a culpa de tudo, é o que é o mais difícil para ela, é aquele que percebe os erros da mãe primeiro do que os outros filhos. E é geralmente o primeiro que percebe e é o primeiro que se afasta. É o filho bode expiatório, porque ele percebeu, e essa mãe sabe que ele percebeu, então, para ela é uma ameaça ela vir dizer, né, que ela é essa mãe destrutiva dentro de casa. Né? Então, porque o narcisista, ele vive de máscara, gente. É uma máscara que ele coloca. É a atriz perfeita, né? Para fora, para as pessoas de fora, ela parece ser a pessoa perfeita.
a mais maravilhosa, a mãe guerreira, mãe, mas dentro de casa é que a máscara cai, é quem ela mostra realmente quem ela é. E a filha bode expiatório percebe isso e para ela é uma ameaça. Outra coisa, e aí ela joga a culpa nessa filha, ela persegue essa filha, é a mais perseguida e a mais maltratada, né? É a filha ingrata. E essa filha tem problemas assim de segurança, autoestima muito baixa, né? Ainda vou comentar mais sobre essas coisas. Eu vou ser somente o meu primeiro vídeo falando disso. Eu preciso trazer porque não são somente estudos, mas experiências que eu vivi como filha de mãe narcisista, né? A intenção não é falar mal de mãe, mas abrir os seus olhos para que você saia desse ciclo de dor, para que você saia e venha se libertar. Depois eu vou dizer o que você precisa fazer, né? Que foi o que eu busquei. Então, essa mãe, ela enaltece alguns filhos e maltrata os outros, conforme os seus papéis, né? O filho dourado, ela enaltece, ela exalta. O filho bode expiatório, ela humilha, ela critica, ela constrange, né? E difama, né? Porque quando esse filho não faz o que ela quer, aí ela começa a campanha de difamação desse filho. É porque esse filho é ingrato, eu faço tudo por esse filho, e esse filho não reconhece o que eu faço por ele, né? Quantos aqui já não passaram por isso? Né? Então, é isso que acontece. Outra coisa que essa mãe faz, ela joga não somente os filhos um contra o outro, mas ela joga também contra o genitor. Ela tem ciúme dos filhos com o genitor. Aliás, ela tem ciúme dos filhos com todo mundo. Tanto que esses filhos não podem ter amizades, né? E esses filhos, eles acabam tendo problemas de relacionamento com as pessoas, porque eles crescem em um ambiente inseguro, né? Um ambiente que não traz segurança para eles. Então, esses filhos acabam sendo prejudicados a ter relacionamentos saudáveis, porque desconfiam de tudo, tem problemas para confiar nas pessoas, né? Porque se dentro de casa vive num lar desse, como é que fora é? Essa mãe, ela geralmente também costuma se vitimizar quando ela é confrontada, né? Então ela chora, ela se vitimiza. Por quê? Porque ela quer a atenção das pessoas. Ela quer a plateia para ela quer o foco para ela. Entendeu? E se ela pudesse vitimizar, incriminando aquele filho que é bode expiatório, ela vai fazer. Tá? Então, muitas das vezes, quando ela joga um filho contra o outro, há brigas entre esses filhos, sabe? De agressões, né? Às vezes não só físicas, mas verbais. Esses filhos crescem desunidos, né? E ela geralmente inveja essa filha. Ela inveja as conquistas, ela inveja o sucesso. Se essa filha, principalmente ela é assim com as mulheres, tá? Com as mulheres ela é mais assim. Se essa filha brilhar mais que ela, isso já é uma ameaça para ela. Então ela precisa diminuir essa filha, tá? Ela precisa diminuir, precisa humilhar para que ela se sinta bem, para que ela se sinta melhor, tá? Ela não se preocupa com as necessidades emocionais, eu já falei, né? Ela é muito dramática, exagerada, mentirosa. Ela mente e mente muito. Ela mente para que a versão dela seja acreditada, tá? Ela, numa briga, numa confusão, ela usa a mentira para controlar, manipular as pessoas a seu favor.
e aquela filha ser a filha ingrata, a filha difícil, que geralmente é a bode expiatório, né? É difícil, se você é o filho bode expiatório, você deve estar se identificando com tudo que você está vivendo aqui. Então, eu vou ficar por aqui. Eu vou fazer mais vídeos sobre mães narcisistas, sobre o crescimento desses filhos, conforme eu for estudando e as minhas experiências que eu já vivi, que eu já passei. Vou trazer para você, para que você venha buscar ajuda. Eu moro com a minha mãe, então comece a verificar uma forma de você já ir buscando o seu futuro, né? Procure fazer os seus hobbies, o que você gosta de fazer, se afastar um pouco desse ambiente, né? Procure estudar, procure fazer suas coisas. Se você não mora, né? Você pode reduzir o contato com a sua mãe. Você pode reduzir ou você pode mesmo até usar o contato zero. Contato zero para quê? Gente, usar o contato zero ou o contato mínimo, isso não quer dizer que você está retalhando a sua mãe, você está se protegendo. E é muito justo você se proteger desse lar, se proteger desses ataques que vêm da sua mãe narcisista. Por quê? Porque aí você pode buscar ajuda, uma terapia, né? Principalmente, gente, eu busquei Jesus na minha vida. Eu tô aprendendo agora a nomear o que eu vivi, o que eu passava. Mas tá tudo na Bíblia. Tá tudo na Bíblia. A Bíblia não fala de mães narcisistas, mas fala dos comportamentos, fala de como a mãe narcisista age ou como ela se sente, tá na Bíblia, que depois eu vou trazer para você. Alguma palavra que identifica com as características da mãe narcisista. Não diz mãe narcisista, mas fala das características. Eu vou trazer para você. E aqui você vai aprender a nomear cada situação que você vive dentro da sua casa. Que é para quê? Para você buscar ajuda, para você se libertar, para você trazer a sua cura, a sua libertação. Busque uma terapia, tá? Uma terapia para que você venha te ajudar a passar por esse processo, porque muitas das vezes é preciso fazer um luto simbólico da mãe para que você venha se curar. Amém? Então, que eu espero ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe com outras pessoas para tentar ajudar outras pessoas que vivem nesse lar, que vivem nessa situação, mas não sabem que vive isso e não sabem como sair também. Amém? Então, que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. E vamos cada vez mais, você que quiser saber mais sobre o narcisismo, eu vou começar a fazer vídeos sobre esse assunto. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.